dia, a gente está aqui hoje com o Johan, que é um dos representantes da FTM Sports, e a gente veio fazer umas perguntas para conhecer mais sobre o grupo e sobre a história aqui do clube Azurra. A primeira pergunta, eu queria saber quantos atletas em média vocês indicam para clube que vão e que ficam aqui do clube? A Azurra, ela nasceu, né, faz 4 anos. É um projeto que a gente já vinha fazendo antes, um trabalho aqui, onde foi destacado o Paulo hoje, que é o lateral direito que está no Vasco, o Alex Paulino hoje que está jogando no Brusque, tem o Murilo que estava ano passado no Goiás, hoje está no Centro-Oeste. Então o nosso trabalho antigamente era revelar atletas. Com pós-pandemia a gente optou por fazer uma parceria com o Capão, e hoje a gente faz um trabalho de base aqui no Capão. A gente representa a base do Capão Raso nas competições. Então, nosso trabalho é totalmente focado para achar novos atletas, né? Novos talentos, prepará-los e mandar para o clube. A média, desde que a gente começou, que vai fazer 4 anos agora em agosto, está sendo de aprovação 25 meninos por ano. De teste, vai mais de 45, 50 meninos por ano fazer avaliações em clube. Fora o trabalho que a gente traz, os scouts aqui para observar jogos, treinos e fazer o sistema avaliativo aqui para identificar alguns talentos que possam servir nos clubes que eles trabalham. Eu queria saber também como você imagina a Azurra daqui 5, daqui 10 anos, se já vai ser um clube totalmente federado, se vai estar disputando outras competições. Qual que é a sua imaginação para essa pergunta? A Azurra não nasceu com foco de ser um clube federado. A Azurra nasceu com foco de ser um centro de formação, onde a gente recebe meninos do país inteiro, prepara eles e coloca em clube. Então, a nossa meta aqui não é ganhar títulos, não é transformar um clube em profissional, mas sim quantos meninos nós vamos conseguir colocar em clubes profissionais e quantos deles vão virar profissional, que nem o Paulo, que nem o Alex Paulino. Então a gente faz um trabalho focado nisso, focado em preparação de atleta, né? Então, às vezes a gente pergunta como é que você consegue os parâmetros para saber se algum trabalho de base está sendo bem feito ou não. Tem vários. Uns calculam como títulos, outros colocam como desempenho nas competições. A gente não. O nosso trabalho aqui não é ganhar título. O nosso foco é final do ano, fazer a contabilidade de quantos meninos a gente conseguiu mandar para avaliação e quantos meninos foram empregados dentro do ano, nos clubes. Então, o nosso trabalho é um pouquinho diferente da maioria das bases. Para fechar, eu queria agradecer propriamente você e ao Thiago também, porque em 2023 eu fui atleta de vocês aqui. Legal. E vocês me deram bastante estrutura, eu disputei campeonato, tive bastante visibilidade e queria agradecer vocês pelo apoio e por todo do ano de 2023, com a conquista da Suburbana, dos campeonatos em forma. Eu queria agradecer vocês aí pelo ano. Isso, é gratificante a gente ver isso, ver meninos que saem daqui que às vezes não vão dar certo no futebol, mas estão focados em dar certo em uma outra área, né? Que a gente sempre fala, para formar atletas, você deve ter escutado da gente isso já lá atrás. Primeiro a gente forma homens. Os homens vão virar atletas, então o mais legal é ver a evolução das pessoas, tanto dentro como fora de campo, tá? Bom dia, galera. Hoje a gente está aqui com o professor Léo e a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ele. Léo, qual é o seu ano de formação e em qual faculdade que você estudou? 2015 na Faculdade Uni Andrade. Então, Léo, e quais clubes que você rodou antes de chegar aqui no Azul? Então, eu trabalhei muito com escola, com formação, né, com iniciação. Então, passei pela escola do Corinthians, escola do Flamengo, escola do Paraná, escola do Atlético. Tinha passado antes de se tornar Azurra, era a escola do Santos. Eu tinha uma parceria com o Santos, tinha passado por isso aqui também. Passei em São Bento do Sul, foi também um projeto que era de categoria de base. E essa foi uma da caminhada aí minha. Então, Léo, e em questão ao futebol, como que você se apaixonou por isso, sobre ser técnico, tudo? Você jogava bola antes de se formar? Como é que foi? Então, eu cheguei como todo, né? Joguei bola, fiz um pouco de base no Curitiba, passei no tempo que era o Malutron, antes de virar J. Malucelli. Rodei, joguei em Santa Catarina, em algum grupo que era na praia, era em Pissarras, também categoria de base. Tive uma oportunidade no Grêmio Ipiranga, quando era no time amador de Curitiba, sub-17, entrei como auxiliar. Então, como eu executava alguns treinos, os caras achavam que eu tinha um pouquinho de jeito, o treinador no ano seguinte saiu, eu assumi, aí toquei 2 anos lá no Grêmio Ipiranga, e aí começou a saga aí, rodar e fazer curso, fiz a licença B, licença C da CBF, tem curso de análise de desempenho, pós-graduação em futebol, de futsal, de futebol de campo. Eu ia fazendo alguns
os cursos aí para se qualificar aí no futebol. E em questão à vida de técnico, você é treinador só de futebol de campo ou trabalha com futebol 7, futsal, alguma coisa? No momento nós temos aqui o futebol de campo e alguns jogos a iniciação do fut 7, mas tive experiência já com futsal, mas sempre ligado desde os menores, né, até a categoria de sub-14, mas no momento aqui o campo e o fut 7. E aqui pelo Azurra, você já ganhou em média assim quantos títulos? Então, agora para lembrar assim, mas nós temos, graças a Deus aqui com o trabalho, a equipe, né, nós temos conquista com os menorzinhos já no fut 7, no sub-13, algumas percas que doeram muito, mais conquistas também com o 17, né, em viagens, mas tem bastante, cara, eu acho que passa de 10. Eu queria saber com quantos subs vocês trabalham aqui no Azurra? Hoje nós estamos trabalhando da categoria sub-9 até o sub-18 e várias competições, agora está para começar a iniciar o Paranaense 14, o Paranaense sub-16, tá uma negociação que talvez possa ser um 18 ou um 20 também, mas hoje da iniciação dos 9 até os 18 nós trabalhamos aqui. E eu queria saber também qual sub que você treina, que você dá treino aqui. Hoje eu estou responsável pela categoria sub-9 ao sub-14 e auxiliando no sub-15 e no sub-17. E quais campeonatos vocês disputam aqui pelo Azul aqui? As categorias de iniciação estão disputando o fut 7, né? E a equipe de campo, mesclando com iniciação e rendimento. Aí disputamos a Copa Metropolitana, a Copa Aquaforte, Curitiba Cup e aí agora a preparação para o Paranaense. Bom dia, pessoal. A gente está aqui com o professor Ian. Bom dia a todos. A gente queria saber se você, quando você se formou na área de educação física, fez algum curso de especialização em alguma outra área? Então, eu me formei em educação física em 2023 pela Unicesumar e, a princípio, não fiz nenhum curso de especialização, mas tive uma carreira profissional como atleta de futebol e isso, por si próprio, já é, para mim, uma vasta experiência pro futebol. E qual que foi a sua trajetória do futebol até você chegar aqui? Então, como qualquer criança, né, tive o sonho de ser jogador de futebol e comecei com 5 anos numa escolinha de futsal. Fui pro sintético até aos 9 anos, quando eu tive a chance de fazer uma avaliação no Curitiba, com 10 anos. E lá eu fui aprovado e passei a minha base toda lá. Fiquei 11 anos no Curitiba, onde pude assinar meu primeiro contrato profissional. Não cheguei a estrear no profissional no Curitiba, mas ali comecei a rodar depois que eu saí de lá. Fui para alguns clubes, né, da estreia profissional, Ponte Preta. Joguei em alguns clubes de Goiás, São Paulo, né. Fiquei 5 anos no profissional e hoje estou aqui no Azurra como supervisor. Bom dia, eu estou com o professor Ian aqui. Queria fazer umas perguntas para você, mais para conhecer mais sobre a sua trajetória e saber um pouquinho mais aqui do clube mesmo. A primeira pergunta, eu queria saber que hoje em dia, na categoria dos maiores, né, sub-17, sub-15 e sub-16, quem são os principais concorrentes, né, adversários, rivais aqui da Azurra? Então, como nós disputamos muitos campeonatos onde até o momento o Curitiba, o Atlético, né, o próprio Patriotas, o Paraná não estão participando, o Operário também. Nossos confrontos diretos normalmente são contra o Poupe e contra o Desportivo Paranaense. Eu queria saber também, praticamente nas categorias de vocês, qual a categoria que vocês acham melhor, assim, para vocês indicarem para clubes, para mandar para teste? Qual que é a categoria que mais ocorre e a que é mais indicada, assim? Então, a maioria dos clubes, quando vem fazer observação, né, que aqui, igual essa semana veio o pessoal do Curitiba ver o nosso treino, né, analisar as categorias, semana passada veio o pessoal de São Paulo, normalmente eles ficam mais de olho nas categorias menores, sub-13, 15, claro que olham sub-17 porque de vez em quando pode ter algumas carências dentro do clube lá e eles precisam, né, remanejar alguns atletas e tentar levar para lá, né? Mas normalmente eles têm um foco maior nas categorias menores. Bom dia, tô aqui com o professor Rafa. Bom dia, pessoal, tudo bom? Quero saber como que é a sua trajetória aqui no Azurra, como tá sendo? Cara, eu entrei no Azurra como estagiário em 2023. 2024, o professor que trabalhava comigo aqui foi para clube. Eu assumi as categorias da iniciação ao sub-17. Queria saber também como foi a sua trajetória como goleiro, como você disse, né? E como tá sendo agora? Eu comecei lá na base também, mas como eu não tinha muita altura pro campo, fui pro fut 7, jogo ainda, e como eu já gostava muito dessa área, acabei me especializando mesmo com os meninos, né, com os goleiros. Quero saber agora quais sub assim que você trabalha e qual que você tem mais autoridade. Eu pego a iniciação, que é os pequenininhos, o sub-13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Na verdade, a autoridade, assim, eu trabalho com todos, né, todos são eu que faço a escalação, quem vai pros jogos, e a gente que vai se ajudando com o treinador
treinador Leonardo. Certo. E última pergunta, eu quero saber qual que é a metodologia assim que você usa assim para ensinar eles. Eu fiz alguns cursos de iniciação na Unisports em São Paulo, com alguns professores já formados também nessa área de iniciação, e a gente segue a metodologia aqui do Azurra também, faz o microciclo da semana para os meninos aproveitarem, e tudo feito junto com a equipe de comissão técnica. Muito obrigado, viu? Obrigado.